falar sobre conexão espírita. Você já teve algum dia da sua vida, ou soube de alguém que teve uma conexão espírita, uma comunicação com os espíritos? Deixe aí nos comentários. Bem, eu aos 12 anos, pela primeira vez, tive essa conexão. Eu tinha uma tia que mudava de voz, sentada de repente do nada, e ninguém entendia na época do que era aquilo, do que se tratava essa situação da nossa tia. E eu parece que recebi algum chamado, algum aviso, falando que alguém deveria mudar aquela situação. Eu mesmo, sem ter conhecimento nenhum, menor de idade, mas peguei e coloquei a mão na cabeça dela e comecei a conversar. Porque esse espírito que vinha nela, dava para ver que era uma coisa estranha, diferente, porque modificava a voz. Ela não ficava com a mesma voz. A voz natural dela, no caso. Então isso aí chamava a atenção de todos e todos tinham medo. Por isso nem chegavam perto dela. E eu não sei porquê, se recebi veio algum guia, ou Jesus me direcionou ali para ajudar naquela situação, porque todo mundo se afastava dela no momento que ela tinha essa crise de trocar de voz. Todo mundo achava que era loucura dela. Por isso que ao longo dos anos eu resolvi estudar o espiritismo por causa de coisas que aconteceram comigo. Então eu acho que as pessoas duvidam até ela ter uma prova do espiritismo. Enquanto ela não tiver uma prova, ela vai ser cética, ela vai ser uma pessoa que vai rir da tua cara ou vai debochar se você contar uma situação. Por isso, para nem todas as pessoas a gente pode contar aquilo que vimos, aquela experiência que nós tivemos dentro do espiritismo. Há anos eu fui estudando, me tornei kardecista, mas também sempre tive uma fascinação pela Umbanda. Então, comecei a frequentar centros, mas só para tomar paz, porque também tinha um pouco de medo. Mas a minha conexão também foi forte dentro da Umbanda. Principalmente que comecei a trabalhar com os espíritos quando eu era maior de idade. E ao longo do tempo eu fui aprendendo várias coisas, porque nós precisamos estudar também. Não adianta você falar a esmo a respeito de algo espírita que aconteceu na sua vida, de alguma experiência. Teve uma vez, eu morava em Marabá, no Pará. Começamos a conversar, eu mais duas comadres na área, e uma delas era kardecista e a outra de Umbanda. E eu ainda estava só estudando, Estava ali resolvendo o que eu ia seguir, qual a religião, qual o segmento espírita que eu ia seguir. Aí de repente, essa que é kardecista enxergou um amigo dela no muro que morreu de acidente. A outra se assustou de Umbanda, porque ela estava enxergando, essa amiga que era kardecista, enxergando o rapaz. E eu me assustei mais ainda, porque ainda não tinha resolvido o que eu ia seguir. Apenas eu lia livros, ia em casas para tomar paz, para ver como é que era o trabalho dessas pessoas. De repente ela pegou e falou que ele queria se comunicar através de uma de nós, para mandar recado para ela. Porque é ela que deveria ouvir e resolver o que ele queria dizer, O que estava se passando. De repente eu comecei a sentir arrepio nas pernas, nos braços,
Aí fomos para a cozinha dessa minha comadre que morava ali. Não vou citar os nomes delas porque não quero comprometer. E a outra, eu não tenho contato há muitos anos com ela. Porque nessa vida longa de esposa de militar, que moramos em vários lugares no país, a gente se distancia das pessoas. Porque bem, fui, sentei na mesa, elas também, e começamos a rezar. Eu comecei a rezar o Pai Nosso, que sei como que começa, né, a comunicação. Pai Nosso, Ave Maria, e pedi licença a Jesus, a Deus, para que esses guias trabalhassem, ou a pessoa que estivesse ali, para mandar algum recado, conversasse com elas. Esse menino veio em mim. Gente, a gente não recebe dentro do corpo da gente. O espírito que quer se comunicar fica ao lado, passando a energia deles através da nossa fala. Então, ele falou que queria um copo d'água porque tinha morrido e não tinha tomado água. Não deram água, ele morreu no hospital, muito machucado. E estava com muita sede. Disse que era para ela colocar, para saber que ele estava ali, para ela falar para nós. Disse que era para colocar um copo de água atrás da porta da cozinha, que esse copo ia amanhecer vazio. E foi o que aconteceu. Então, gente, para nós acreditarmos no Espiritismo, precisamos ter provas, sabe? Nós precisamos realmente ter uma prova concreta de algo que aconteceu com a gente. Não adianta outras pessoas contarem. Tem que acontecer conosco. Então, ao longo do tempo, várias coisas aconteceram comigo antes de eu começar a desenvolver a minha mediunidade. Com o tempo, passei a fazer consulta para a família. Eu tinha bastante segurança de fazer consulta, independente da entidade ou do espírito que viesse, pelo fato que me desenvolvi dentro do kardecismo. Então passei não só a receber pessoas mortas que vieram para avisar que o corpo estava em algum lugar, mas também de entidades da Umbanda, do Candomblé, enfim. Até hoje, amo demais o segmento espírita, porque tem uma diversidade e o conhecimento é muito lindo. Tem pessoas que têm medo, tem outras pessoas que gostam de fazer trabalho por mal, e isso não é bom, sabe? Para o nosso desenvolvimento, crescimento espiritual, nós devemos trabalhar para o bem. E esse espírito que está trabalhando com você também precisa do crescimento dele espiritual. Ele precisa ser iluminado de alguma forma, e vai ser com as boas ações praticadas por nós que ele vem e nos guia e nos faz ajudar as pessoas.